Olá, eu sou a Paula e estou aqui mais uma vez para continuar a leitura de Graham e o continente Lemúria. Espero que vocês continuem nos acompanhando e aproveitem a leitura. Vamos lá? Capítulo 23. Ao adentrarmos a clareira, a ferida estava completamente curada e só restava um rastro borrado de sangue. Isso já não nos preocupava mais. Havia algo maior. A visão da morte e da destruição estendia-se diante de nossos olhos. Os vampiros haviam se retirado, mas o que restou da batalha estava ali. O chão sujo de cinzas e das roupas usadas pelos sugadores de sangue. Junto a isso, membros da matilha jaziam mortos, alguns até mesmo aos pedaços, em suas formas humanas. Os sobreviventes caminhavam nus em meio aos resquícios da batalha, procurando feridos que pudessem estar precisando de ajuda, mas não havia. Com o rosto contorcido devido ao misto de emoções que deviam estar borbulhando dentro de si, John aproximou-se mais, correndo o olhar por todos os lados, absorvendo a cena. Com dezenas de corpos ao seu redor, o lobisomem gritou para o céu estrelado, descarregando a raiva e o pesar. Malditos! Sua fúria era tamanha que não tive coragem de me aproximar. Achei que ele pudesse se transformar em lobo a qualquer minuto novamente. O homem, após algum tempo em silêncio, abaixou-se, começou a mover os colegas mortos, colocando-os próximos uns dos outros no centro da clareira. Ao ver o esforço de seu chefe, os outros membros da matilha começaram a fazer o mesmo. Observei aquilo em silêncio e abaixei a cabeça, lamentando. William visivelmente destruíra metade da população dos lobos. Mais um rastro de tristeza e vidas interrompidas por onde os sugadores passavam. Vamos cremá-los, anunciou John, quando todos os mortos ou o que restavam deles estavam reunidos numa única pilha logo atrás. Um dos membros entrou em uma torre e voltou com uma tocha enquanto outros corriam de um lado a outro, pegando pedaços de madeira e tudo o que podia ser usado para ajudar o fogo a se espalhar. Por fim, a base da pilha ficou cercada pela lenha e a tocha foi entregue a John. Hoje, uma parte de nós se foi, disse aos outros que se reuniram à sua frente e escutaram com grande atenção. Muitos choravam silenciosamente. Mas nós ainda estamos aqui. Nossos colegas morreram lutando e defendendo uns aos outros. Houve uma pausa, na qual o único barulho que consegui ouvir foi o estrilar de um grilo perdido em algum lugar da floresta. Por muito tempo, vivemos nos escondendo dos vampiros e fugindo deles, devido à sua vantagem numérica, continuou. E isso nos levou aos acontecimentos de hoje. Mas agora, digo que não será mais assim. Os poucos membros restantes levantaram a cabeça para seu chefe. Continuei parado, um pouco afastado. Não deixaremos que a morte de nossos irmãos passe impune. Os vampiros pagarão. Sua maldade não infestará ainda mais o mundo. O tempo deles na terra está contado. Alguns dos membros da matilha agitaram-se e exclamaram concordando empolgados. Mas não agiremos por impulso. John teve que elevar a voz para poder ser ouvido. Não estaremos mais seguros aqui, e muito menos se estivermos todos no mesmo lugar. Ordeno a cada um de vocês que se espalhem. Vão morar em qualquer lugar onde possam se isolar durante a lua cheia, mas não fiquem juntos para tornarem-se alvos de ataque de vampiros. Chegará o momento em que nos uniremos novamente. A multidão caía em silêncio outra vez. Agora,
Deixemos que nossos irmãos partam em paz. John abaixou a tocha para a lenha na base da pilha de corpos e logo o fogo começou a se espalhar, queimando primeiro a madeira, depois subindo e começando a lamber também os cadáveres, até que tudo o que se podia ver era uma montanha de fogo, que presenteou a noite escura com o calor e uma luz alaranjada de onde subiu uma fumaça, perdendo-se na escuridão do céu. Depois de vários minutos em silêncio, os homens, mulheres e jovens começaram a se dispersar, pegando o que restavam de suas roupas, vestindo-as e partindo para sabe-se lá onde, separando-se. Fui até John, que começou a caminhar na direção de sua torre, e acompanhei-o. Você devia ir embora, Peter. Venha comigo, soltei sem pensar. Venha comigo para minha casa. Você pode ficar lá. Estávamos subindo a escada para seu quarto. John parou por menos de 1 segundo antes de continuar a subida. Eu sei onde William mora. Continuei ao perceber que ele continuaria calado. Podemos ficar juntos e planejar como pegá-lo. Chegamos ao quarto e o homem vestiu-se com uma calça jeans e uma camiseta simples que estavam jogadas em algum canto do chão. Peter, o William não é um simples vampiro, e hoje ele parecia mais forte que o normal. A única razão de você estar vivo até agora é sorte, disse virando-se para me encarar. Sustentando seu olhar, respondi. Você não foi o único que perdeu família ou pessoas que amava por causa dele. Um daqueles monstros vampiros era minha irmã, e eu tive que matá-la hoje. Não vejo destino pior para alguém. Agora que tinha começado, peguei o impulso e continuei aumentando o meu tom de voz. A razão de eu ter me tornado um caçador foi porque o William tirou tudo de mim. Ele matou toda a minha família, sem nenhum pingo de piedade. Não tenho nada mais a perder, John. O belo homem apenas me olhava, escutando minhas palavras. Quando não houve resposta, continuei repetindo o que ouvi anteriormente. E se for para morrer, morrerei levando um desses malditos comigo. John nada disse, apenas virou-se e se agachou, puxando um pequeno baú debaixo da cama. Abriu-o e começou a procurar algo em meio a vários papéis que pareciam documentos. Depois, levantou-se segurando um de vários passaportes que lá havia. Acho que precisarei disso no aeroporto, não? Durante a viagem de volta, John e eu quase não nos falamos. Ele passou todo o trajeto com o rosto sério, refletindo sobre algo que não dividiu comigo, ou pelo menos não dividiria por enquanto. Chegamos ao Canadá no dia seguinte, no começo da noite, e fomos direto para minha casa. John ficou impressionado com a beleza do lugar, todo verde ao redor, o belíssimo lago ao lado e os pinheiros que formavam uma floresta bem atrás da construção. Acho que esse seria um bom lugar para eu passar as noites de lua cheia, disse ele. Entramos e disse ao homem que ele podia ficar à vontade. Eu precisava tomar um banho. Mostrei-lhe o quarto em que podia se instalar. Um de hóspedes, no qual meu irmão e eu dormíamos quando costumávamos passar os feriados ali, antigamente, e o deixei. Fui ao banheiro no mesmo corredor e despi-me, sentindo o corpo dolorido pela briga e cansado da viagem. Deixei que a água quente do chuveiro me massageasse e aquecesse ao mesmo tempo. Sem aviso, a imagem de Joe invadiu minha mente. Por que aquele homem entrava sem ser convidado em meus pensamentos? Por que sentia que algo dentro de mim era despertado apenas pela segurança que ele me passava e pela visão do seu rosto? Peter? Pulei dentro do box de acrílico embaçado. Meus pensamentos se dispersaram e perderam-se junto ao vapor liberado pela água. Peter? A voz de John atravessou o banheiro até mim. Ele batia à porta do lado de fora. Oi? Perguntei falando alto para que ele me ouvisse por cima do barulho do chuveiro elétrico ligado e a água caindo. O homem disse alguma coisa, mas não pude ouvir. Pedi que repetisse.
mas ainda assim não conseguira entender. É claro que, sendo um lobisomem, ele tinha a audição aguçada também. No entanto, eu não a tinha. Abri o box para ouvir melhor, coloquei a cabeça para fora e estaquei surpreso com o que vi. John abrira a porta e entrara no banheiro completamente despido. Fiquei sem reação por um instante, atingido pela visão do corpo, em minha opinião, perfeito dele. Eu apenas vim avisar que vou tirar um cochilo, disse o homem. A luta e a viagem toda me deixaram cansado. Não respondi. Simplesmente continuei meio boquiaberto, distraído e surpreso. Meus olhos devem ter revelado meu estado a John, que rapidamente disse tampando as partes íntimas com as mãos. Desculpe, soltou uma risada sem graça. É que, entre nós, isso é um pouco comum. Sempre que nos transformamos de volta, estamos sem roupa. E como nosso corpo é bem quente, quase nunca estamos com frio. Vou me deitar, está bem? Ah, certo, foi o que consegui dizer. John virou-se e ia saindo, mas não me perguntem como ou com que coragem chamei-o de volta. Você não quer tomar um banho antes de dormir? Perguntei. Ele levantou uma sobrancelha interessado, sorri. Então vou esperar você terminar, disse depois de pensar por um segundo ou dois. Seus olhos estavam fixos no box embaçado, através do qual podia ver minha silhueta. Na verdade, não consegui entender o que eu estava fazendo. Apenas agi por impulso, mas era um impulso diferente de quando estava caçando. Sentia-me saudável e mais vivo do que nunca, e a cada minuto. Pode vir agora se quiser. Esperei que ele respondesse algo, gritasse comigo e se transformasse e me matasse pelo convite impróprio. Mas John abriu os lábios num sorriso, encostou a porta atrás de si e se aproximou entrando no espaço apertado, mas suficiente para comportar 2 pessoas do box. Meu coração disparou e imaginei que suas batidas podiam ser ouvidas a quilômetros de distância dali. Sem tirar seus olhos do meu, John deu um passo para mais perto e a água do chuveiro que caía sobre meu corpo também passou a molhá-lo. Não saí do lugar e continuei encarando o homem mais alto à minha frente. Com o chiado do motor elétrico e o som da água atingindo o chão sendo os únicos ruídos ali. John Daly deu mais um passo e pude sentir seu calor quando seu corpo tocou o meu. Lentamente, nossos rostos se aproximaram e no instante seguinte só consegui lembrar-me de estar sendo beijado e de minhas mãos segurando-o pela cintura enquanto ele me prendia com as mãos na nuca. Retribuí o beijo e desliguei o chuveiro sem pará-lo. O calor de nossos corpos se tocando agora era o suficiente e não precisava de água. Nossas mãos passaram a explorar outras partes do corpo um do outro. Abri o box e puxei-o para fora. Sem me importar com o rastro dos pés molhados que deixávamos para trás, conduzi John até o quarto ao lado, onde eu tentava dormir quase todas as noites, e joguei-o na cama de casal, deitando-me por cima e beijando-o novamente. Sentimos um ao outro de toda e qualquer maneira possível que se podia naquele mágico instante. Meus dedos e lábios exploraram cada centímetro de John e ele fez o mesmo comigo. Continuamos assim por algumas horas. Quando tudo estava acabado, deitamo-nos lado a lado, em completo silêncio, mas não um silêncio constrangedor. Apreciamos a ausência do som, sentindo a essência do ar ao nosso redor. Nada mais importava para mim. Durante aquele tempo, tudo desapareceu da minha mente. Não havia vampiros, não havia morte, sangue, destruição, desejo de vingança, ódio, nada. Tudo desaparecera e sentia finalmente uma paz consoladora que não sentia há pelo menos 3 anos. Uma parte boa de meu passado voltara e era incrível estar bem pela primeira vez em muito tempo. Acho que vou tomar aquele banho que não consegui terminar, disse John, quebrando o silêncio. Sua voz também me era consoladora. Fechei os olhos para ouvi-la. Quer se juntar a mim? Não, respondi. Continuei de olhos fechados no escuro, apreciando e deixando-me sentir o que há muito não sentia. John passou a mão de leve nos meus cabelos e levantou-se da cama, deixando o quarto logo em seguida. Permaneci do mesmo modo,
a sombra de um sorriso iluminado no meu rosto. Obrigado, murmurei tão baixo que ninguém podia ouvir, a não ser que tivesse com os ouvidos colados em minha boca. Obrigado por resgatar uma parte boa de mim que se perdera dentro de toda a minha escuridão. Foi o que quis dizer, mas só um obrigado foi o que saiu. Capítulo 24. Não me lembro de John voltando ao quarto na noite anterior. Devia ter adormecido antes disso, mas ao acordar, encontrei-o dormindo ao meu lado. Passei lentamente uma mão pelo seu rosto, acariciando, e seus olhos se abriram. Desculpe, falei com a voz um pouco rouca. Fazia tempo que eu não dormia tão bem como a noite que passara. Não queria te acordar. Tudo bem, disse ele deitando-se de lado para poder me ver melhor. Na verdade, eu ouvi quando você acordou. Você ouviu? Perguntei, mas eu praticamente nem me mexi. Ele apertou os lábios e levantou a sobrancelha numa expressão cômica, e depois chegou mais perto tocando os lábios nos meus. Acariciei um de seus ombros e depois de beijá-lo disse: Bem, vamos comer alguma coisa lá embaixo. Descemos até a cozinha, vestidos, e preparei algumas panquecas para comermos. Sentamo-nos à mesa e comemos sem conversar muito. Ao terminar, John tirou um frasquinho do bolso contendo um líquido transparente. De algum modo, soube que aquilo não era água. O que é isso? Perguntei. Ele abriu o frasco e tampouco a abertura com o dedo virou-o. Em seguida, passou a ponta do dedo molhada pelo pescoço, como se estivesse perfumando-se. Senti o odor, que se assemelhava à colônia barata e de pouca qualidade. E lembrei-me. William estava usando esse mesmo perfume quando o encontrei pela primeira vez. Falei: O que é isso, John? Eu estive pensando durante a noite, respondeu ele. Pensei em como faremos para destruir William. Ou melhor, todos os vampiros com um único tiro. Fiquei sem entender o que ele queria dizer e franzi o senho confuso. O lobisomem percebeu que eu não o estava acompanhando e se inclinou sobre a mesa, segurando o frasquinho entre o polegar e o indicador, mostrando-me. Isso, Peter, foi tirado da árvore. A árvore que permite que os vampiros vivam. Espera um pouco, disse. Que árvore é essa? Do que você está falando? Vocês, caçadores, não sabem sobre a nossa origem? Dos lobisomens e vampiros? Perguntou John, estranhando minha aparente falta de conhecimento. Ele mesmo respondeu à pergunta quando viu que só continuei olhando-o em dúvida. Não, é claro que não sabem. Senão já teriam feito algo a respeito. Pelo menos a respeito dos vampiros. Desde que me envolvi na caça, nunca vi nenhum registro sobre o surgimento dos vampiros, disse. Também não sei de outro caçador que tenha ouvido. Imagino que não, comentou John. As informações que vocês têm devem ter sido passadas de boca a boca, com o tempo. Mas quanto às nossas origens, não existe registros verdadeiros sobre elas. Ninguém, a não ser nós mesmos, ou pelo menos os mais antigos, sabem. E você é um deles? Dos mais antigos? Sim, Peter, respondeu John. Eu sou o primeiro lobisomem e William o primeiro vampiro. Por isso William parecia ser mais difícil de atacar do que qualquer outro. Suas habilidades acumulavam anos e anos de experiência, assim como John. É exatamente voltando às origens que vamos poder destruir todos os malditos sugadores de sangue, disse o homem encarando-me. Ajeitei-me na cadeira para começar a ouvir a história. Há milhões de anos, no início dos tempos, não existia a divisão continental como a que temos hoje. Não existiam 5 continentes, mas apenas um, denominado Pangeia. Só havia uma grande massa de terra. Mas, também acima de tudo isso, havia um ser sem forma e sem nome, apenas um ser. Dentro dele existiam 3 personalidades distintas, que viviam em constante desentendimento. Até que um dia, esse ser explodiu-se e dividiu-se em 3 forças separadas, que se espalharam pela Terra, causando a primeira grande divisão dos continentes.
Duas dessas personalidades eram extremamente sombrias e uma delas era mais pacífica. Acontece que essas duas rebeldes continuaram brigando entre si, mesmo após a separação. As brigas perduraram durante muitos e muitos anos e passou por todos os pedaços que restou da Pangeia, causando mais separações. Isso criou os continentes que conhecemos hoje e aquele que só conhecemos através de lendas, os continentes perdidos. Depois de milhares de anos, cansada desses conflitos ininterruptos, a primeira personalidade, a mais pacífica e pura, lançou uma espécie de feitiço que causou a destruição dessas personalidades, inclusive dela mesma. Nessa época, as primeiras civilizações terrestres já existiam, e o feitiço lançado por esse ser causou não só sua própria destruição, como a de muitas partes do planeta. Alguns continentes afundaram no oceano, e o que restou continuou evoluindo. É aí que nós entramos. Como o poder dessas personalidades era algo muito grandioso, ele não simplesmente sumiu com sua destruição. As duas personalidades sombrias que guerrearam durante anos originaram os vampiros e os lobisomens, sendo eu e alguns dos membros que você conheceu os infortunados a receber o impacto desse poder e nos transformar no que somos hoje, seres imortais que carregam esse lado obscuro dentro de nós. Mas a pior das personalidades é a que está na essência dos vampiros, pois ela toma completamente o coração, o corpo e alma de quem a possui o tempo inteiro, diferente dos lobos. Talvez o desentendimento dessas duas forças explique nosso ódio uns pelos outros. Eu apenas ouvi em silêncio, absorvendo cada detalhe, tentando entender toda a história. Eram tantas informações que fui obrigado a pensar rápido para poder absorver tudo. Mas não acaba por aí, continuou John. Além das essências dessas personalidades estarem espalhadas entre vampiros e lobisomens, duas árvores surgiram contendo grande parte de seu poder também. Uma para cada personalidade. A que contém o poder criador dos sugadores de sangue surgiu na região que hoje é o Brasil, mais especificamente na floresta amazônica. A dos lobisomens está em um local muito longe, no Japão, e é uma árvore conhecida pelo nome Jomonsugi. Acontece que a personalidade criadora dos lobisomens era um pouco mais forte que a outra, portanto, a Jomonsugi é indestrutível. Embora nós, lobisomens, possamos ser mortos, a árvore nunca pode ser destruída. Ele fez uma pausa para certificar-se de que eu estava entendendo tudo. Olhei-o ansioso, esperando que continuasse. Então John prosseguiu. Mas a árvore no Brasil pode. O fogo é capaz de consumi-la. E foi nisso que pensei durante a noite. Se a árvore com o poder criador dos vampiros for destruída, todos eles morrem junto com ela. Não há como existir vampiros se o centro do poder que os mantém vivos for queimado. Meu cérebro trabalhava a 1000 por hora. Então, havia uma chance de destruir todos os sanguessugas de uma vez só? Parecia até sonho. Como você sabe de tudo isso, John? Perguntei. Quer dizer, pelo que entendi, você não nasceu lobisomem. Apenas foi atingido por essa força que o fez assim. Então, como? Parte do conhecimento do ser de 3 personalidades veio junto, interrompeu-me ele. Elas sabiam das mesmas coisas. Talvez uma soubesse mais ou menos que outra, mas seus conhecimentos eram muito parecidos. Então, tudo que você sabe sobre isso, o William também sabe? Pode ser que sim. Talvez eu tenha uma ou outra informação a mais ou a menos. Impressionante, murmurei. Você nunca se perguntou de onde vêm as facas ou alguns de seus acessórios?
que usa na luta contra os vampiros? Perguntou-me John. Na verdade, existe um caçador do Brasil que nos vende esses produtos especiais. Parei de falar, entendendo tudo ao mesmo instante. Ele os pega da árvore. Deve estar usando a essência ou pedaços de seu tronco para isso. Pode ser, concordou John. Mas se ele sabe dessa árvore, por que não a destruiu de uma vez? Talvez ela esteja protegida e ele não consiga destruí-la. Talvez ele só tenha chegado perto dela uma única vez e usa o que conseguiu extrair para criar esses materiais. Ou talvez esteja apenas fazendo isso para poder ganhar dinheiro. Eram muitos talvez, para podermos chegar a uma conclusão exata. Mas e a terceira personalidade? Perguntei, voltando à história das origens. A que era mais pacífica e que lançou um feitiço que separou tudo. O que aconteceu com ela? John soltou um suspiro antes de responder. O poder dela, assim como o das outras, espalhou-se e agarrou-se a alguma coisa. Sua essência se espalhou pelo continente recém-formado e fundiram-se a 3 mulheres virgens, que também eram puras. Essas mulheres, após se apossarem do poder, passaram a exibir características bem chamativas, seja uma cor de cabelo diferente, olhos de cor chamativa, entre outras. Mas o que todas elas tinham em comum era uma marca em alguma parte do corpo em forma de lua minguante. Mas se esses poderes eram puros e foram passados a mulheres também puras, virgens, o que aconteceu depois que elas perderam a virgindade ou, sei lá, depois que morreram? Perguntei. Depois que essas mulheres perdem a virgindade, a essência é passada para uma descendente mulher. E o mesmo acontece quando essa descendente perde a inocência ou morre de causas comuns. Nenhuma delas morreu com o poder até onde eu sei. Isso vem acontecendo até hoje. Então, deixe-me ver se entendi. Falei tentando colocar os pensamentos em ordem. Existem 3 virgens por aí que carregam com elas um poder, digamos divino. John concordou antes de eu continuar. E esse poder é passado para uma descendente mulher depois que elas perdem a virgindade? Exatamente. John pegou uma revista que jazia em cima do balcão e começou a folheá-la, observando as fotos enquanto conversava. Esse ser de 3 personalidades era invencível, disse ele. Mas, após a separação, tornou-se vulnerável, ou seja, se pelo menos 2 partes dele se juntarem novamente, teremos um ser superior. Aonde quer chegar, John? Perguntei, mas nesse instante o homem observava algo atentamente na revista que folheava. Sua expressão tornou-se preocupada de repente e inclinei-me para ver o que era. Ali naquela página havia a mesma foto do anúncio que eu vira anteriormente na Avenida Grande Central, com as 2 garotas, a japonesa e a ruiva, que William havia matado em sua casa. Olha essas meninas, disse ele agitado. O que tem elas? Como você? Eu estava ficando confuso novamente. Olha aqui. Ele colocou o dedo sobre o papel, perto da coxa da japonesa, e eu percebi uma pequena marca de nascença ali, que o estagiário da New Age devia ter deixado passar no programa de edição de fotos. Agora olha essa aqui, e apontou para o ombro da ruiva, que exibia uma marca parecida. São as marcas da lua minguante, a marca das virgens. Eu vi essas 2 garotas na casa do William, contei. Ele as matou, drenou o sangue delas. John pareceu frustrado ao ouvir a informação. Segurou a testa nas mãos por um instante, então disse: então é por isso que ele parecia mais poderoso do que antes. Agora tudo se encaixa. O que se encaixa? Perguntei. Como eu disse, se 2 dessas 3 personalidades se unirem novamente, um ser imbatível surgirá,
respondeu John, falando rapidamente. O poder que se fundiu às virgens foi espalhado pelos continentes, mais especificamente entre mulheres de 4 deles. 3 delas, um em cada um. A 13ª esteve entre o povo do misterioso continente perdido denominado Lemúria. Eu já havia ouvido falar desse continente durante minhas aulas na escola, porém não lembrava muita coisa, até porque as histórias dos continentes perdidos eram tidas como lendas, já que não havia comprovação de suas existências. William esteve bebendo o sangue dessas virgens. Se ele drenar o sangue das 13, ninguém conseguirá pará-lo. Ele se tornará o ser mais poderoso existente. Será um vampiro que poderá andar no sol e nenhuma arma será capaz de causar-lhe um arranhão que seja. Ele não morrerá nem mesmo se a árvore no Brasil for destruída ou se colocarem fogo nele. Será completamente imortal. Agora entendi porque meu ex-chefe sempre andava viajando. Ele estivera buscando nos continentes as virgens e recrutando-as como modelos para poder se alimentar delas. Ele deve estar conquistando-as, continuou John, pois para conseguir tomar a essência desse poder, através do sangue delas, as virgens devem se entregar de vontade própria para o vampiro. Assim, durante o ato sexual, ele pode atacá-la e sugar o poder do sangue dela. E é isso que ele tem feito para estar tão mais poderoso. Mas você disse que a 13ª virgem era do continente Lemúria, certo? Perguntei. O continente perdido. John assentiu concordando. Mas se esse continente afundou, ela e qualquer descendente mulher dela morreram junto. Não tem como haver uma 13ª virgem, tem? John pareceu considerar minha pergunta por um segundo, mas respondeu logo em seguida. Tem. Se ela mudou de continente antes que ele afundasse, o que é muito provável, senão William não teria ido atrás das outras. Você acha que ele já encontrou todas? Provavelmente, respondeu John. Pelo menos as 12 primeiras. A virgem descendente do povo do continente Lemúria é a que possui a maior parte desse poder. Portanto, deve ser morta por último. Há uma regra, não sei como surgiu, mas sei que há. E a regra diz que ele deve matar as 12 virgens com um intervalo de 13 dias entre cada assassinato, podendo matar até 2 por vez. Então, depois de sugar a essência delas, deve ir atrás da 13ª e última. Uau, essa conversa foi reveladora, pensei. Só havia uma coisa a fazer antes. Se William já tivesse encontrado e matado todas as 12 virgens, ele estaria em busca da 13ª. A única coisa que o impedia de se tornar imbatível. Precisamos impedi-lo antes que ele encontre a última delas, falei, o sangue correndo rapidamente pelas minhas veias. Todas aquelas informações haviam mexido comigo. O fato de haver uma chance de impedir tudo em tão pouco tempo me deixava nervoso. Sim, concordou John. Precisamos ir até o Brasil, colocar fogo na árvore. Nem eu nem John havíamos percebido que alguém se aproximou da casa enquanto conversávamos. Também não tínhamos ouvido o carro parado em frente a ela. Só nos demos conta que havia alguém ali quando 2 batidas na porta chegaram aos nossos ouvidos. Esse foi mais um episódio, um capítulo de Graham, o continente Lemúria, e aconteceram muitas coisas legais nesse episódio, né? Espero que vocês tenham gostado e aproveitem ao máximo a nossa leitura aqui no canal. Um beijo e até a próxima!